Eu quero mostrar nesta manhã para todos nós como Deus tem planejado a conduzir um povo em segurança no meio desta terra. Um povo que louve, exalte e adore ao Senhor dos Exércitos. Meus prezados amigos, Deus ele planejou verdadeiramente manter um povo, criar e manter um povo nesta terra, um povo santo. Este é o plano de Deus. Era o primeiro plano, que posso assim dizer, o plano A de Deus. O plano A seria um povo constituído por Deus e que pudera viver nesta terra sem pecado, porque a única coisa que inflama a permanência do ser humano, homem, diante do seu Criador, é justamente a transgressão pelo pecado. E nesta manhã eu quero lhes mostrar no primeiro livro das Santas Escrituras, o livro dos Gênesis, quando Deus ele cria todas as coisas e assim também ele cria o ser humano. Este foi o primeiro passo para que Deus pudera manter um povo na terra distanciado do pecado, um povo que louvasse o seu nome, que exaltasse a sua grandeza, o seu poder, a sua magnitude e excelência da sua glória aqui na terra. Pois bem, meus prezados amigos, este plano de Deus, ele durou por um certo tempo, até que Satanás, ele cria um problema no céu, e ele é lançado à terra com a sua terça parte de anjos. Anjos estes que ele enganou enquanto estava no céu. Mas aqui na terra estava vivendo um povo de Deus. Aqui na terra estava vivendo um povo em santidade. Um povo que Deus havia criado e tinha lhe mantido todo um tempo na terra. Um povo que não precisava trabalhar, não precisava se desgastar. A única função que Deus queria deste povo era que ele adorasse, lhe servisse e que em tudo lhe obedecesse. Porém, este plano, ele foi frustrado com a chegada de Satanás na terra. Meus queridos, nós vemos aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 2, no capítulo 1 do livro dos Gênesis, Deus ele começa toda a sua criação. E nós vemos ali no capítulo 1 que Deus ele já institui o ser humano. Se nós for olhar Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 26, diz a palavra de Deus: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, Deus o criou, macho e fêmea. Meus prezados amigos, quando nós vamos lá para o capítulo de número 2 do livro dos Gênesis, nós sabemos bem que a Bíblia, ela não foi escrita em ordem consequente, mas em ordem aleatória. E portanto nós vimos aqui no capítulo 2, quando Deus ele cria o homem. Deus cria o homem do barro. E a Bíblia diz que ele sopra em seus narizes o fôlego da vida. E também Deus forma
para este homem uma mulher como ajudadora. Mas nós observamos e podemos compreender pela palavra de Deus que o primeiro passo, no capítulo 1 e o versículo 26, Deus já havia projetado este homem. Deus já havia criado, instituído esta família. E nós observamos, a palavra de Deus diz lá em Romanos, que por um homem entrou o pecado no mundo. Romanos capítulo de número 5, a começar pelo versículo de número 12. Diz a palavra de Deus que Deus, aleluia, criando este homem entrou em pecado. E agora este pecado, como diz Romanos, passou a todos os homens, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Este é o plano A de Deus. O plano A de Deus, famílias na terra, povos sem pecado, povos que andavam em obediência a Deus, como já falei, até ao momento em que foram enganados por quem, pregador? Enganados por Satanás. Satanás, ele é o destruidor. Satanás, ele é o enganador. Nós podemos ver que ele é enganado até essa parte dos anjos. Até essa parte dos anjos que habitavam no céu, quando Satanás, ele era um querubim ungido de Deus, mas o orgulho entrou em seu coração e ele agora queria ser igual a Deus. Meus prezados amigos, então houve no céu esta batalha, esta grande batalha, e Satanás foi deportado para a terra. E aí ele começou a interagir com o ser humano, a querer colocar em prática seus planos, seus projetos, para que o ser humano se distanciasse de Deus e vivesse no caminho do pecado, da desobediência a Deus. É o que nós vemos. Gênesis, capítulo de número 2. Aleluia! Diz aqui no versículo 7: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. É isto que todo o ser humano é nos dias de hoje. Almas que vivem, almas viventes. E plantou o Senhor Deus, no versículo de número 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Vejamos aqui que Deus, ele tem sempre o melhor para todos nós. Deus criou o ser humano. Deus agora planta um jardim no Éden. E Deus coloca ali este homem que havia criado para viver naquele ambiente. Diz no versículo 15: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comereis, certamente morrerás. Meus prezados amigos, eu sempre tenho pregado e mostrado que Deus ele fala espiritualmente. A palavra de Deus, ela se discerne em espírito. E nós vemos aqui Deus falando a sua palavra em espírito. Mas agora eu vou lhe mostrar que Satanás, ele não fala pelo Espírito de Deus,
mas ele fala pelo espírito da desobediência, ele fala pelo espírito terreno. No capítulo 3 do livro do Gênesis, continuamos. A Bíblia diz que Satanás era a serpente mais astuta de todas as alimárias do campo. E disse ele à mulher: do fruto da árvore do jardim comeremos. Digo melhor, é assim que Deus disse. Esta foi a pergunta de Satanás para a mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Meus queridos, aqui eu quero fazer um ponto para que nós entendamos que quando alguém fala demais, pode cair em muitos riscos. A mulher ali no jardim do Éden, ela poderia muito bem ter dito a Satanás não ou sim. Era simplesmente a resposta que ela haveria de ter entregue a Satanás. Mas nós observamos que ela começa um diálogo. Ela começa um diálogo muito longo com aquele que estava procurando destruir a raça humana.